Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz o título Alegrai-vos, ou melhor dizendo, alegrem-se ou alegrando-se na ressurreição. É motivo de nossa alegria o que Cristo realizou após a sua morte, no terceiro dia, como nós falamos no vídeo de ontem. E algo que nos deve levar em grande consideração, irmãos. O livro chamado O Desejado de Todas as Nações, lá descreve que quando Jesus estava morto, uma hoste de anjos maus estava ali à frente, querendo evitar a ressurreição de Jesus, como ele tinha dito, como se ele tivesse poder para fazer isso, além de um monte de soldados romanos que tinha ali também. Eles foram colocados para guardar. Existia uma pedra, irmãos, muito grande à frente do túmulo para que não fosse mexida e não de fato fosse aberta para com que ele não saísse. Essa pedra, para ser rolada até lá, existia até um caminho assim no meio, onde a pedra era rolada. Se você tiver a oportunidade de ir no Museu do Rodrigo Silva, lá no NASP, eu tive o prazer de ir lá e vi uma representação de como era a sepultura naquela época e como era de fato essa pedra também. Então, para rolar aquela pedra não era algo fácil, tinha que ser alguém com realmente muita força e não era só uma pessoa que conseguia fazer aquilo. Então, esse livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que inclusive serviu de inspiração para o Mel Gibson fazer o filme chamado Paixão de Cristo. Então, a boa parte dele, podemos dizer assim, 80% do que o filme foi feito, ele extraiu ali desse livro. Então, eu faço a você votos que você faça a leitura sobre esse livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Diante daquela situação, Jesus está morto, porém chega o anjo mais poderoso, aquele que ocupou o lugar de Lúcifer, diz o livro. Então, naquele momento, ele diz assim: Filho de Deus, sai daí, o teu pai te chama. Então, Jesus ressurge naquele momento. A pedra é retirada como se fosse um pequeno seixo. Os anjos maus que estão ali cercando caem por terra e eles fogem. Os soldados caem por terra e os anjos maus fogem. Naquele momento tão crucial, Jesus ressuscita. Sabe, irmãos, o que nos dá como memorial da ressurreição não é o dia em si, mas é o batismo de Jesus. O livro de Colossenses deixa isso muito claro. Colossenses capítulo 2 e o verso 11 diz assim, ó. Deixa me ver. Colossenses 2. Pronto, e o verso 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. É interessante porque, quando se fala da ressurreição, o livro de Atos descreve que o Pai ressuscitou a Cristo. Jesus fala assim: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para retirá-la, ou poder para retê-la. E o mesmo livro de Atos fala assim, os Romanos fala que o Espírito Santo que vivificou Jesus dos mortos. Então a ressurreição de Jesus envolveu a atuação do Pai, envolveu a atuação do Espírito e envolveu a atuação do próprio Jesus Cristo. Assim como foi também a criação. Jesus fala, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o livro de João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o texto no livro de Gênesis fala assim, no princípio criou Deus. Deus ali é plural. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma pessoa só. Então, as três pessoas se encontram ali, engajadas na criação. Na ressurreição também não foi diferente. Então, a mesma coisa que acontecerá com os filhos de Deus quando em Cristo forem ressuscitados, o poder do Espírito Santo que permanecerá nele até a volta de Cristo será também motivo de ressurreição. Jesus trará de volta aqueles que morreram e o Pai Celestial com certeza também confirmará a mesma condição. Então, assim, a ressurreição de Cristo é um memorial. O batismo, perdão, é um memorial da morte de Cristo. Ele morreu pelo pecado. Nós morremos para o pecado. E quando saímos do tanque batismal, saímos com novidade de vida, com outras expectativas, com outra esperança, um ser totalmente transformado. Então, não há, biblicamente falando, como evidenciar que o dia da ressurreição se tornou sagrado e agora é um dia a ser santificado, a qual substituiu o sábado. Em nenhum momento, enquanto vivo, Jesus falou sobre isso ou ratificou sobre isso.
Os evangelhos foram escritos muito após a ressurreição de Jesus. E nenhum deles, nem João, que passou muito mais tempo após a ressurreição de Jesus a ser escrito, ele não fala nada em relação a isso. Então, o que quer que seja que venha a existir após o que Cristo deixou ensinado, é simplesmente mera especulação, sem providência ou sem proveniência na Bíblia. Jesus não descartou o sábado e o substituiu para o domingo. O sábado permanece sendo sagrado e o domingo é um dia a ser reconhecido como memorial de Deus da ressurreição. Mas isso não torna o dia sagrado. Isso não faz substituí-lo. É uma pena que alguns evangélicos substituem a significação e a santidade do sábado pela ressurreição de Jesus, coisa que nem o próprio Jesus o fez. Ele ficou aqui 40 dias após a ressurreição e nada foi feito. Olha as cartas de Paulo. Você não encontra uma única referência ao dizer que o primeiro dia agora da semana é o dia santificado, coisa que não existe. Que eu e você, irmãos, continuemos a reconhecer que o sábado, que significa cessar, descansar, parar, permaneça sendo sagrado na minha vida e na sua vida, porque Deus nos criou para essa causa. Na criação, nos lembramos de onde viemos. Na redenção, nós nos fazemos lembrar para onde vamos. E que o Deus da paz esteja com você e comigo e nos dê a sua bênção e o reconhecimento de que a palavra de Deus sempre é perfeita, boa e agradável e é insubstituível por qualquer tradição humana. O que quer que seja que venha após isso é mera especulação. Não tem proveniência nas Santas Escrituras. Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda a sua bênção em nome de Jesus. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado pela santidade do sábado que o Senhor nos evidencia e pelo memorial da ressurreição que é o batismo. Que todos nós, Senhor, possamos morrer para nós mesmos a cada dia e vivermos para o Senhor. Dá-nos a tua bênção nesse dia, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.